Graça e paz do Senhor Jesus no seu coração. Amém? Glória a Deus. É uma alegria estar aqui. Essa semana comentei lá em casa que é impressionante como os dias estão passando rápido. Eu chego em casa no domingo à noite, quando eu percebo é domingo de novo. Mas é um privilégio, irmãos, estar aqui e dividir um pouquinho com vocês e compartilhar com vocês um pouco daquilo que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração, aquilo que Ele tem me instruído, aquilo que Ele tem me conduzido a observar nos nossos dias. Uma das coisas que o povo de Deus precisa se ligar é que nós precisamos discernir o tempo que nós estamos vivendo. Certamente, eu como ministro da Palavra de Deus, escolhido pelo Senhor e vocacionado para esse ministério, preciso estar atento, preciso permanecer aos pés da cruz, aos pés de Jesus, para ouvi-lo e discernir aquilo que Deus tem para instruir a sua igreja. E certamente, irmãos, nós quando estamos no culto, esse momento de ouvir a palavra de Deus é um momento que exige de cada um de nós muita atenção, uma sensibilidade aguçada àquilo que o Espírito Santo quer falar, aquilo que Ele vai revelar para nós. E certamente, irmãos, não só isso, nós também como povo de Deus temos a responsabilidade de aplicarmos o ensino da palavra de Deus na nossa vida, de nos submetermos ao ensino bíblico e permitir que o Senhor então, por meio do Espírito e através da palavra, transforme o nosso coração. Então, que você esteja atento, que você não perca nenhum lance, nenhum relance daquilo que Deus quer falar ao seu coração. Amém? Antes disso, olha para a pessoa que está do seu lado e fala isso para ela. Afirma uma verdade para ela. Diga assim: você é privilegiado, privilegiada por estar aqui e ouvir a palavra de Deus. Amém. Amém. Eu me lembro, quando estou falando isso, estou lembrando com alegria e saudade do tempo o início da minha conversão, que o meu ainda graças a Deus, eu oro para que permaneça assim até o fim da minha vida nessa terra. O meu anseio, irmãos, a minha alegria era ir para o culto. Se você perguntar para os meus pastores que me pastorearam, eles vão confirmar isso. Não faltava, irmãos. Todo domingo estava ali firme. E o desejo do meu coração, a expectativa que eu ia para o culto, era assim: o que Deus vai falar hoje? O que o Espírito Santo vai fazer hoje na vida da igreja, na minha vida? Eu ia com essa expectativa no meu coração, e ela ainda permanece. Abra sua Bíblia comigo. Isso, o tema está aí no telão, para vocês acompanharem. Dá mais um enter, por favor, filho. Gênesis capítulo 6, versos 5 ao 7. Eu gostaria de, nessa mensagem, trabalhar alguns aspectos com vocês a partir desse texto, a partir dessa narrativa feita pelo autor de Gênesis, que segundo a tradição e segundo os comentaristas, e segundo aquilo que nós acreditamos, o autor desse livro de Gênesis, o autor do Pentateuco, foi Moisés. E eu gostaria, irmãos, de trabalhar alguns pontos. Primeiro, causa, consequências e, por fim, esperança, a partir dessa narrativa bíblica. Então eu quero que você acompanhe comigo. Gênesis 6, eu vou fazer a leitura na NVI, versos 5 ao 7.
Podemos começar do verso 1 até o verso 8. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá ou não permanecerá nele ou com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Amém. Pois bem, então, a causa principal do aumento dessa perversidade, dessa maldade, nós sabemos que foi por causa de uma desobediência autônoma, consciente, dos primeiros representantes da humanidade. Gênesis capítulo 3, você vai encontrar isso lá. As consequências, nós vamos trabalhar um pouco aqui do texto mais para frente. A morte física, ou seja, a longevidade humana foi reduzida para 120 anos. O plano original era a eternidade, e primeiro que não há comparação entre a eternidade e o tempo cronológico, essa redução de 120 anos, porque nós sabemos, irmãos, que a eternidade é a ausência de tempo. Nós estamos presos, nós estamos sujeitos ao cronos aqui nesse mundo, nessa terra. Mas quando nós pensamos em eternidade, nós sabemos que a eternidade não é marcada pelo tempo. E a destruição dos homens e dos animais, que ocorreu por meio do dilúvio. Mais um enter, filho, por favor. E por fim, lá na conclusão da mensagem, eu vou trabalhar um pouco sobre o aspecto da esperança. E para trabalhar esse aspecto, eu vou abordar a questão do sacrifício único, completo e perfeito que Deus realizou por meio de Cristo. Deus Pai fez da vida de Jesus uma oferta pela culpa e pelos pecados dos homens. Pois bem, irmãos, primeira observação que eu gostaria de fazer é que esse texto, primeiro que nós encontramos aqui a doutrina no versículo 5, se você precisar um dia conversando com alguém, explicando sobre a perversidade humana e precisar de um fundamento sobre a doutrina da depravação total dos homens, está aqui nesse texto, Gênesis 6:5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que chama atenção isso, não é? Toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. E a outra observação é que esse texto, ele é um dos textos mais difíceis de interpretação bíblica, e aliás é um texto de muita fonte, de muitas pesquisas, de muitos comentários e de muitos questionamentos. Mas eu não vou entrar nesses detalhes. Eu quero me atentar nessa questão da maldade do homem, e isso cortou o coração de Deus. Não é difícil perceber que a maldade está presente no nosso cotidiano, é ou não é?
e não só presente, mas operando através dos homens, num nível de agressividade, de brutalidade assustadora. Quando nós olhamos para os noticiários, quando nós abrimos a página de jornalismo na internet, as notícias que nós vemos em peso ali são notícias de violência, irmãos, de maldades, de tristezas, de morte. E tudo isso operando através dos homens que foram criados à imagem e semelhança de Deus, num nível de agressividade e de brutalidade, assim, assustador. Assustador. É muito triste, quando eu estava pensando, estudando esse texto, é muito triste comprovar pelos registros bíblicos, principalmente, que desde os primórdios da criação, o ser humano tem apresentado um pequeno avanço com respeito à sua espiritualidade, ou seja, viver com Deus, viver para Deus e viver de acordo com os mandamentos que Deus estabeleceu. Quando nós olhamos, irmãos, para o texto de Gênesis, logo no início, o anseio no coração de Deus, o propósito que Deus criou o homem, foi para que o homem estivesse com Ele, foi para que o homem se relacionasse com Ele, e foi para que a humanidade mantivesse uma vida dentro dos padrões que Deus havia estabelecido. E nós sabemos, isso não é novidade para o povo de Deus, nós que conhecemos as Escrituras, nós sabemos, irmãos, que quando nós vivemos dentro do padrão que Deus estabeleceu, logicamente que nós não vivemos 100% dentro desse padrão, mas nós buscamos uma vida de santidade, é ou não é? Nós buscamos uma vida de compromisso com a palavra de Deus, e nós que vivemos esse compromisso, irmãos, nós sabemos que dos frutos e dos resultados dessa obediência é que nós somos um povo abençoado. Amém? É ou não é? Você é abençoado ou não? Amém. Nós somos abençoados. Aliás, Êxodo capítulo 20, está registrado ali os 10 mandamentos, e é muito interessante, eu não vou entrar em Êxodo 20, mas você pode estudar durante a semana e vai perceber isso. É muito interessante perceber que os 10 mandamentos, eles são redigidos de uma maneira, é como se fosse Deus estivesse fazendo uma classificação dos mandamentos. Porque os primeiros mandamentos diz respeito à relação do homem com Deus, e a segunda parte, os outros 5, trata-se da relação do homem, do padrão do homem, como ele deveria viver e se relacionar uns com os outros. E esses mandamentos, irmãos, garantem a nós liberdade, garantem a nós proteção. Os mandamentos de Deus, as doutrinas da palavra do Senhor, não são mandamentos e doutrinas ou princípios que nos mantêm escravizados, que nos mantêm num nível de opressão. Não é nada disso, pelo contrário. Quando nós olhamos com atenção, nós vamos perceber que os mandamentos, desde o início estabelecidos por Deus, garante a nós liberdade, garante a nós proteção. E nos ensina, irmãos, a nos relacionarmos de maneira correta e saudável com Deus, em primeiro lugar, e uns com os outros. O mundo, fala sério, seria bem melhor, esse mundo que nós vivemos, esse mundo criado por Deus, seria bem melhor se os homens prestassem atenção e aprendessem a obedecer e respeitar os mandamentos e os limites determinados por Deus. Tem um princípio da Bíblia, irmãos, que nós não podemos nos esquecer. É o princípio da responsabilidade humana, também encontrado no livro de Gênesis, logo no início. É interessante como Deus, Ele faz as coisas certas. É interessante
É importante perceber como Deus, desde o início, traçou um plano perfeito. Um plano saudável para que a sua criação vivesse para Ele, desfrutasse dele e desfrutasse das outras coisas que Ele havia criado. E é interessante, irmãos, porque todas as vezes que nós avançamos o sinal vermelho daquilo que Deus estabeleceu, nós sofremos as consequências. É ou não é? Lá em casa eu costumo dizer isso aos meus filhos. Eu digo, olha, preste atenção nos limites que Deus estabeleceu para você. Porque se você avançar esses limites, certamente você vai sofrer as consequências. E é isso que nós vemos na história de Gênesis, dos primeiros representantes da humanidade. É isso que nós vemos na história do povo de Israel. E é isso que nós vemos acontecer ao longo de toda a história da humanidade e que continua acontecendo nos dias atuais. A principal causa dessa triste realidade, irmãos, nós encontramos em 2 relatos bíblicos. Abre comigo, já está aberto em Gênesis, volta um pouquinho. Gênesis capítulo 2. Eu quero fazer a leitura desses 2 textos com vocês. Gênesis 2, 16 e 17. E depois Gênesis 3, 6 e 7. Olha o que está escrito lá. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente. Preste atenção na expressão. Coma livremente. Deus estava dando liberdade ao homem? Sim ou não? Sim, olha, coma livremente de qualquer árvore do jardim. Eu fico imaginando, irmãos, só imaginação. Eu fico imaginando quantas árvores frutíferas, fruto puro, saboroso, aquele que dá água na boca, sabe? Quantas árvores frutíferas havia no jardim do Éden? Imagina. E olha o que Deus diz para o homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. E agora vem o 17. Mas não coma. Aqui Deus estabelece. Interessante, né? Ele dá liberdade e Ele estabelece limites para essa liberdade. Olha lá. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Quando eu olho para esse texto, irmãos, uma das coisas que saltam na minha mente é o seguinte: você acha que no plano de Deus a morte, a redução da longevidade humana estava contemplada? Certamente que não. Certamente que Deus, como eu disse agora e repito, traçou um plano perfeito. E essa morte espiritual e física, ela nada mais é do que consequência da rebeldia humana. Olha Gênesis 3, 6 e 7. Quando a mulher viu que a árvore, ei mulher, hein? Viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou o fruto e comeu. E deu a seu marido, que comeu. Ei, homem, que comeu também. Verso 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Imagina a cena. Fizemos tudo errado. Corre, corre, corre. Tenta cobrir. Agora a gente está vendo tudo. Irmãos, e nós sabemos que o pecado humano foi alimentado por Eva e por Adão. Foi esse desejo ganancioso de querer ser como Deus. E como Deus ninguém é, porque Ele é insubstituível, Ele é soberano, Ele é único, Ele é excelso, Ele é incomparável.
Mas, ao decidirem de maneira autônoma, eu gosto dessa expressão autônomo, porque coloca a responsabilidade no seu devido lugar. Nós vivemos num tempo, irmãos, grave isso, que as pessoas, elas atribuem os seus erros e as suas responsabilidades ao outro. Quando na realidade, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós sabemos que a responsabilidade, ela é individual, ela é de cada um de nós. E quando nós olhamos para alguns textos do Antigo Testamento, alguns textos diz, olha, os filhos não sofrerão as consequências dos pecados dos seus pais. Ou seja, cada um sofrerá a consequência pelos seus próprios pecados. Portanto, Adão decidiu de maneira autônoma tomar do fruto. Eva decidiu comer do fruto de maneira autônoma, consciente. Por que consciente? Porque Deus já havia estabelecido a ordem. Deus já havia estabelecido um limite, ou seja, eles estavam conscientes. E mesmo assim, eles decidem desobedecer a ordem, avança o sinal vermelho que Deus havia determinado. E por causa disso, o ser humano teve a sua imagem original prejudicada pelo pecado. Certamente, irmãos, eu preciso abrir esse parênteses para vocês e dizer que certamente o homem não perdeu todas as suas características boas. Certamente, nós vemos ações maldosas, perversas do homem no mundo, sim ou não? Sim, mas também nós encontramos boas ações. Mas o homem, ele se tornou um ser ambivalente. O que significa isso? Um agente de ações boas e de ações ruins. Exemplo dessa ambivalência, vamos lá, o exemplo positivo. Avanço da ciência e da tecnologia é uma coisa boa, sim ou não? É uma coisa boa. Por quê? Porque através disso garante equipamentos de última geração, medicamentos e vacinas que garantem melhor qualidade e maior expectativa de vida das pessoas. É impressionante, irmãos, a resposta positiva da ciência em relação, por exemplo, a essa pandemia recente do Covid-19. É impressionante, sem entrar nos detalhes políticos e nos detalhes econômicos negativos que isso gerou, mas no aspecto positivo, impressionante a resposta rápida da ciência e da tecnologia para desenvolver medicamentos e vacinas que protegeu a vida de muitas pessoas. Aspecto negativo dessa ambivalência: guerras, injustiças sociais que promovem discórdia, segregação, fome, miséria e mortes no mundo inteiro. É ou não é? É impressionante, irmãos, e triste ao mesmo tempo perceber que em pleno século 21 os seres humanos ainda não são capazes de resolver as suas diferenças por meio do diálogo, por meio de leis que já estão estabelecidas. Pelo contrário, ainda se decidem questões por meio de guerras. Ontem mesmo eu vi uma notícia atual dessa guerra no Oriente Médio, muito triste. Segundo o jornalismo, a matéria que eu estava assistindo, Israel começou a atacar essa semana a última cidade de refúgio dos palestinos, lá em Gaza. Bombardeou, matou aproximadamente 40 pessoas. Então isso faz parte. E nós sabemos, irmãos, que isso é uma consequência da desobediência humana. É impressionante também perceber, e eu quero chamar sua atenção para isso, como os textos bíblicos,
Eles mantêm uma relação com os dias atuais. É o exemplo desse texto que eu estou utilizando como base dessa mensagem. Impressionante. E eu quero aqui, antes de apontar as consequências da maldade humana, eu quero chamar a sua atenção. Olha de novo para o texto, lá no versículo 6 de Gênesis 6. Eu quero chamar a sua atenção para um aspecto de profunda relevância que o autor descreveu aqui. Olha lá, verso 6. Deus, então o Senhor, arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. O que nós precisamos entender nesse ponto, irmãos? É que esse arrependimento que o autor atribui a Deus, trata-se de uma linguagem bíblica que nós chamamos de antropopatismo. Repete para a pessoa que está do seu lado, para você gravar essa palavra, sem engasgar, hein? Sem enrolar a língua. Antropopatismo. Difícil, né? O que é isso, irmãos? É uma linguagem literária bíblica para ajudar os leitores da Bíblia a entenderem essa expressão, a entenderem como Deus se comunica com o ser humano. Então, antropos significa humano, e patia significa sentimento. Ou seja, a Bíblia está atribuindo a Deus um sentimento humano. Só que aqui a gente precisa abrir um parênteses para perceber uma coisa: o que Deus sente nunca é igual ao sentimento humano. Nunca é a mesma coisa, irmãos. Por quê, pastor? Porque Deus é excelso, porque Deus é sublime, porque Ele é Senhor de todas as coisas. Deus não pode ser comparado com nada e com ninguém, muito menos ao ser humano, nos seus sentimentos. Então essa palavra arrependimento, esse sentimento atribuído a Deus, é muito mais excelente, é muito mais intenso, é muito mais profundo do que a gente pode imaginar. E para entender melhor, eu fui pesquisar duas versões diferentes da Bíblia. Eu estou usando a NVI, fui pesquisar na Almeida, na Revista e Atualizada. Olha que legal, lá está escrito assim, ó: e isso lhe pesou no coração. Então esse sentimento atribuído a Deus tem a ver com uma tristeza profunda, irmãos. Tem a ver com um pesar profundo no coração de Deus, relacionado à maldade do homem. Na NVT, a nova versão transformadora, aliás, eu indico essa versão, viu, irmãos, para você que ainda não tem e queira comprar na sua coleção. A gente é tão chique no Brasil que a gente tem coleção de Bíblia, e a gente também não precisa ficar arrancando as páginas para distribuir para os irmãos ler durante a semana. Cada um tem a sua própria coleção. Chique, né? Que legal. Eu recomendo essa versão. Ela é uma versão, uma das mais recentes, e ela carrega em si, no texto bíblico, uma linguagem mais aproximada do texto no original, seja no hebraico quanto no grego. Olha o que aparece na NVT: e isso lhe causou imensa tristeza. O grau de maldade, irmãos, no coração humano, desde os tempos de Noé, era muito grande. Tanto que o autor descreve essa realidade com muita clareza. Olha lá o versículo 5. O Senhor viu, e eu vou chamar a sua atenção para isso daqui a pouco. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. E eu quero chamar a sua atenção e dizer o seguinte: a perversidade do homem, não esqueça disso, chama a atenção de Deus.
Não só isso, causa dor, causa imensa, como é que está na NVT? Imensa tristeza. Irmãos, eu fico tentando imaginar, na minha limitação humana, tenta você ir num exercício rápido, 1 minutinho, tenta imaginar a dor, tenta imaginar a tristeza profunda no coração de Deus quando Ele vê essa guerra entre Israel e esse grupo terrorista. Quantos civis inocentes mortos, quantas crianças mortas, quantos idosos que não conseguiram levantar do leito da cama, porque não deu tempo e morreram em meio aos bombardeios. Eu fico tentando imaginar, irmãos, porque eu só posso imaginar. Tem um filme assim, né? Já assisti 2 vezes, recomendo. Eu só posso imaginar, irmãos, a dor, a tristeza no coração de Deus. E essa perversidade não só causa tristeza profunda, mas também causa, irmãos, uma reação justa. Deus então decide destruir aquilo que Ele mesmo havia construído. Dá para pensar numa coisa dessa? Primeira consequência, eu quero apontar, volta um slide por favor, da perversidade humana. Olha lá o versículo 3, a morte física, que certamente não estava no plano original de Deus na criação. Isso é fruto da desobediência dos primeiros representantes da humanidade. E por isso Deus foi claro: o meu espírito, ou o espírito que eu soprei, o fôlego de vida que eu soprei no homem, não permanecerá nele por muito tempo. E então Deus reduz a longevidade humana para 120 anos, em alguns casos excepcionais, totalmente excepcionais, passa de 120 anos. Mas Deus estabeleceu, reduziu drasticamente por causa da maldade. Segunda consequência, irmãos, olha o versículo 11, o versículo 5, o versículo 11 e o versículo 12. Deus então anuncia a destruição dos homens e dos animais. Não é fácil, irmãos, eu falei agora há pouco, assimilar essa decisão de Deus. Porque nós alimentamos e nós sabemos pelas Escrituras, a nossa mente, o nosso espírito é alimentado por um ensino, por uma realidade de um Deus de amor. É ou não é? Deus é amor. Um Deus bom que nós cantamos agora há pouco, que nós provamos da bondade dEle, da fidelidade dEle dia após dia. E quando nós assimilamos, e quando nós tentamos assimilar essa decisão de Deus por destruição, destruir tudo, nós encontramos uma relutância, uma certa dificuldade, mas nós não podemos esquecer, irmãos, a causa, o que provoca a reação de Deus. Está lá no versículo 5, no versículo 11, olha o versículo 11. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Olha o 12, ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu estou no 13, eu os destruirei com a terra. A terra, irmãos, estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Será que isso corresponde com a nossa realidade atual? No seu comentário sobre esse relato,
Richard Davidson diz o seguinte, muito interessante: o ato destruidor de Deus não foi arbitrário, pois Deus destruiu o que o ser humano já havia arruinado e corrompido. A maldade humana provoca o juízo de Deus. E fico pensando, irmãos, quando eu olho para isso, eu fico pensando nos nossos dias. É inevitável, quando nós fazemos uma correlação com os nossos dias atuais, eu fico pensando, irmãos, que as pessoas estão como no tempo de Noé. Lá no Evangelho de Mateus, Jesus diz, olha, as pessoas estavam como no tempo de Noé, elas comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento. O texto ali é específico, porque ele estava tratando do retorno, da volta de Jesus, até o dia que Deus resolveu voltar. Como um ladrão na noite, repentinamente, ele vem. E eu fico pensando, irmãos, que os homens hoje estão vivendo como se não existisse o juízo de Deus. Se eles não respeitam as leis humanas, que dirá as leis de Deus? Mas o que nós não podemos esquecer, vou dar um exemplo disso, inclusive citado por Cristo no Novo Testamento. O que nós não podemos esquecer, irmãos, é que a Bíblia ensina que os olhos de Deus, antropomorfismo agora, os olhos de Deus, atribuir a Deus características humanas, características físicas, olho, boca, nariz. O que nós não podemos esquecer, irmãos, é que Deus estabeleceu um dia para cumprir o seu juízo final. O que nós não podemos esquecer como povo de Deus é que há um justo juiz observando as ações do homem na terra. Há um justo juiz, irmãos, que observa as suas condutas, que observa as minhas condutas. E ele estabeleceu um dia para realizar o seu juízo final. Mas quando nós olhamos para a humanidade, irmãos, os homens vivem como se não tivesse um trono lá no céu, ocupado por um Deus excelso e soberano, que é amor sim, mas também é um Deus de justiça e de juízo. Exemplo do juízo de Deus, Gênesis 19, o que está escrito lá? Esse texto, irmãos, grava aí na sua mente, ou no seu celular, ou anota. Vale a pena estudar durante a semana. E eu quero te encorajar, eu quero te animar a prestar atenção no diálogo de Abraão com Deus. É uma das ênfases dessa narrativa de Gênesis 19. Abraão começa a conversar com Deus, porque a cidade de Sodoma e Gomorra era uma cidade cheia de perversidade. Vou usar uma expressão atual, que, se eu não me engano, saiu lá do povo inglês, lá da Inglaterra. A sociedade em Sodoma e Gomorra era uma sociedade de sodomitas. Se você for olhar para o texto, não dá tempo de eu entrar, desculpa, nos detalhes, mas vale a pena estudar durante a semana. Deus decide eliminar a cidade, irmãos. E quando Deus decide isso, Abraão começa a interceder pela cidade. Essa semana aqui, quarta-feira, quem veio na oração, eu compartilhei isso. Falei, irmãos, sabe por que o Brasil é uma nação que continua, que permanece, que prevalece? Não só o Brasil, como tantas outras nações do mundo. É porque a igreja é uma igreja intercessora. O Brasil é uma nação que tem sido contemplada pela misericórdia e pela graça de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja ora.
Porque tem gente santa, gente fiel, que dobra os seus joelhos e clama, intercede a Deus a favor da nação. Se nós olharmos para a nossa realidade, irmãos, nós somos uma nação ímpia. Nós somos uma nação idólatra. Nós somos uma nação de governantes ímpios. Por que Deus não nos destrói? Por que Deus não derrama seu juízo, sua ira sobre nós? Porque ainda existe uma igreja fiel e intercessora aqui no Brasil. E quando Deus decide, a intimidade de Deus com Abraão era tão especial. Irmãos, eu acho isso fantástico. Um dia eu quero chegar nesse nível, meu Deus, que passa por busca, que passa por sacrifícios, que passa por dedicação, que passa por uma vida de oração permanente. Deus fala: olha, eu decidi destruir essa cidade, mas eu preciso comunicar a Abraão. Dá para pensar, irmãos, numa coisa dessa? E quando Deus comunica a Abraão da sua decisão de destruir Sodoma e Gomorra, o que Abraão faz? Ele começa a interceder. E ele começa a dialogar com Deus. Senhor, é o seguinte, se tiver 50 justos nessa cidade, ainda assim o Senhor vai destruí-la? Deus diz não. Senhor, permita-me mais um pouco. Abraão, ousado. E às vezes, irmãos, a gente precisa de uma ousadia reverente diante de Deus. Senhor, se tiver 40 justos, não destruirei. Senhor, se tiver 30. E por fim, Senhor, não fiques irado comigo. Paciência de Deus com Abraão. Se tiver 10 homens justos, Deus diz: por amor aos 10, eu não destruirei a cidade. Mas nós sabemos, irmãos, a cidade, as pessoas, os homens eram tão maus, que quando eles chegaram na casa de Ló, você conhece o texto, o que aconteceu? Os homens da cidade, é impressionante, assustador, terrível, que diz que desde os mais jovens até os idosos, ficaram alvoroçados, queriam invadir a casa para manter relações sexuais com os anjos. E Ló, sendo um homem piedoso, meu Deus, que situação, ele diz: olha, não façam isso, eu tenho 2 filhas jovens aqui, virgens, façam com elas o que vocês bem entenderem, mas não perturbem esses homens. Olha a consciência de Ló. E nós sabemos, irmãos, as consequências. Deus fala: Ló, sai daqui com a sua família, eu vou destruir a cidade. E chove do céu fogo e enxofre, e a cidade é consumida. No Novo Testamento, olha só em Mateus capítulo 11, abra esse texto comigo, por favor. Mateus 11, 20 ao 24, o Senhor Jesus advertiu que as cidades que presenciaram os seus milagres, ou seja, aqueles que viram com seus próprios olhos, aqueles que ouviram com seus próprios ouvidos a grandeza de Deus e não se arrependeram, sofreriam juízo, pior do que Sodoma. Olha lá, Mateus 11, 20 a 24, então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizado a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Olha aqui os ais. Ai de você, Corazim. Ai de você, Betsaida. Porque os milagres que foram realizados entre vocês, se tivesse sido realizado em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Verso 22. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para você. Ah, e você, Cafarnaum, será elevado ao céu? Não, você descerá ao Hades, à sepultura, à morte. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados aonde? Olha só, em Sodoma.
ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhe afirmo, que no dia do juízo haverá um juízo, irmãos. Esse dia já foi decretado por Deus. No dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Interessante que Jesus morou um tempo em Cafarnaum. Eu visitei essa cidade em Jerusalém. Hoje a cidade está em ruínas. Inclusive, a primeira esqueci o nome, onde os judeus se reúnem para orar e estudar as escrituras. Isso, obrigado. A primeira sinagoga construída em Cafarnaum está lá ainda. Os seus pilares permanecem. Eu tirei foto nesse lugar, muito legal, muito interessante. E Jesus morou um tempo nessa cidade, realizou milagres ali. E olha o que ele diz: que haverá menor rigor no dia do juízo para Sodoma do que para Cafarnaum. O fato é, irmãos, o que Jesus está nos dizendo, nos ensinando, é que aquilo que nós vemos com os nossos próprios olhos, aquilo que nós ouvimos com os nossos próprios ouvidos, nos torna responsáveis diante de Deus. Sabe aquela pessoa que você evangeliza? Sabe aquela pessoa que você ora por ela e você faz questão? Faça isso, te encorajo a fazer isso. Se você estiver orando pela conversão de uma pessoa, fale isso para ela, porque isso é um testemunho para ela. Sabe aquela pessoa que você ora pela conversão dela, que você evangeliza, a oportunidade que você tem, você lança o evangelho, você semeia, você rega em oração e ela não se converte? Pois é, ela é responsável pelo que ela está ouvindo e pelo que ela está vendo diante de Deus. E eu quero encerrar, irmãos, enfatizando a minha profunda admiração por Deus. Ele é demais. Por seu caráter imutável, profunda admiração pelo seu amor, pelo seu cuidado, por sua misericórdia, tanto com o ser humano, bem como com toda a criação. É impressionante quando você olha para o texto de Gênesis. Eu vou citar daqui a pouco. O texto diz que Deus se lembra de Noé, mas só de Noé e da sua família que estavam na arca? Não, irmãos, o texto diz que Deus se lembra de Noé, da sua família e dos animais que estavam na arca. Sabe o que isso transmite para nós hoje? Que Deus se importa com você. Deus se importa comigo. Deus se importa conosco, irmãos. Deus se importa com a sua criação. Olha para a pessoa que está do seu lado, está quase cochilando, fala isso para ela, afirma isso para ela, fala assim: Deus se importa com você. Você está consciente disso? Irmãos, Deus não desiste da sua criação. É por isso que no livro do profeta Isaías, lá no capítulo 65, depois você pode conferir, uma das promessas, das profecias futuras, é que Ele vai criar novos céus e nova terra. Deus está preocupado com o seu cuidado e com a sua ordem. O cuidado e ordem na sua criação. E certamente, irmãos, isso inclui todos nós, seres humanos e todas as espécies animais que Deus criou. Eu admiro também, já falei isso e faço questão de repetir quantas vezes for necessário, eu admiro também a sua maneira singela e bela. Olha lá em Gênesis capítulo 9,
versos 12 ao 17, eu vou ler esse texto daqui a pouco. Eu fico admirado com Deus, irmãos, com a maneira dele agir. No caso aqui, uma maneira bela, singela, de estabelecer o sinal da sua aliança com Noé e com a sua família. Aliás, a aliança que se estendeu para toda a criação. Qual foi esse sinal? Um arco colorido entre as nuvens. Irmãos, lá em casa, eu falo, agora mais para Esther, porque já está grande o Davi, não falo mais isso para ele, mas eu chamo, quando eu vejo um arco-íris, a primeira reação minha é olhar e admirar. E a segunda, eu lembro do que Deus diz. Ele diz, olha, toda vez que aparecer um arco-íris no céu, eu me lembrarei da aliança que eu fiz com os homens e com a criação. Então eu paro. Inclusive, se você estiver junto comigo um dia e ver eu parado, pode ter certeza, eu estou olhando para o céu, ou é Jesus que está voltando, ou é o arco-íris, o arco, o sinal da aliança que Deus estabeleceu. Eu fico impressionado, irmãos, e eu quero também enfatizar nessa conclusão a ação de Noé. Olha, presta atenção, olha a riqueza do texto. A ação dele após o fim do dilúvio. Olha lá para o texto, antes disso, vamos ler Gênesis 9. Eu estava pulando, Gênesis 9, 12 ao 17, vale a pena, olha só o que está escrito. E Deus prosseguiu, este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. Olha só, isso inclui a nossa geração, olha que coisa linda. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos, de todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, disse Deus a Noé, esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra. Coisa linda, né? E eu quero, irmãos, encerrar destacando a ação de Noé. Quando você olha para o texto, olha o capítulo 8, versos 20 a 22. Qual foi a primeira ação de Noé após o fim do dilúvio? Por que eu estou destacando isso? Olha lá primeiro para o texto. Porque essa ação dele aponta para uma realidade incomparável. Está aqui. É o sacrifício de Cristo. Aponta para essa realidade, irmãos. Olha lá, capítulo 8, versos 20 a 22. A primeira coisa que Noé fez, ele levantou um altar. E nesse altar, ele ofereceu uma oferta totalmente queimada ao Senhor. No Novo Testamento, Romanos 12, 1, o apóstolo Paulo também faz referência a um tipo de sacrifício, que ele descreve como vivo, santo e agradável. No Antigo Testamento o sacrifício era morto, os animais eram imolados no altar. Aqui Paulo fala de sacrifício vivo, porque certamente, irmãos, ele não está se referindo a animais, mas ele está se referindo às pessoas. E sabe quem são essas pessoas que o apóstolo roga, ele suplica para que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? É você, sou eu, somos nós. Nós somos, irmãos, e precisamos ser um sacrifício no altar de Deus. A nossa vida, entenda isso, meu irmão, guarda isso no seu coração e viva para isso. A sua e a minha vida deve ser um sacrifício vivo no altar do Senhor todos os dias da nossa vida.
Não se trata, o que o apóstolo Paulo escreve é muito profundo. Não se trata apenas de estar vivo, mas trata-se de ser santo, de ser puro. Porque são sacrifícios vivos e santos que agradam a quem? O coração de Deus. Uma das coisas, deixa eu confessar para vocês que são íntimos, pessoalmente, uma das coisas que eu mais temo, irmãos, na vida, é contaminar o altar de Deus com as minhas ações. Uma das coisas que eu mais temo no pastorado, irmãos, da vocação que Deus me deu, é me entregar à corrupção que assola os nossos dias. Você pensa que o altar da igreja nos nossos dias não está contaminado? Você pensa que sacerdotes não têm se entregue, ou não estão se entregando à corrupção nas suas diversas facetas? E é interessante notar duas observações no texto. A primeira é a ordem de Deus para Noé, que certamente, se você olhar lá, não foi para oferecer sacrifícios. A primeira ordem de Deus, Gênesis 8, 15 a 16, foi para ele sair da arca. Imagina o alívio de Noé e dos animais. Saia da arca. E não para oferecer sacrifício. Sabe o que isso nos ensina, irmãos? Que o coração de Noé foi movido por profundo reconhecimento e gratidão a Deus, por ser misericordioso e preservar a sua vida diante do dilúvio. O que isso também nos ensina? Quantas vezes, irmãos, Deus preserva a sua vida? Por amor a você e por amor a Ele, ou ao propósito que Ele estabeleceu na sua vida. E segunda observação é que o sacrifício que Noé ofereceu, grave isso, não esqueça, marcou o início de um novo tempo na história da humanidade. Deus estabeleceu um recomeço a partir de um homem que foi considerado o único. Dá para imaginar isso? Numa geração inteira, o único justo encontrado por Deus. E é importante abrir um parênteses e enfatizar que essa justiça estava atrelada à moral de Noé. Certamente que sim, irmãos. O texto não fala isso. Mas o que o texto aponta, eu quero citar para vocês. Noé era um homem íntegro, justo e que andava com quem? Ele andava com Deus. A sua justiça aos olhos de Deus estava atrelada a isso. Ele andava com Deus. Na sua geração, ele temia Deus. E Deus então decreta, estabelece um recomeço a partir de Noé e da sua família. E a partir deles, toda a terra foi povoada, porque a mesma ordem que Adão recebeu e Eva receberam no Éden: sejam férteis, multipliquem-se. Noé e sua família também recebeu ao saírem da arca: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. E qual foi o resultado desse sacrifício, irmãos? O texto diz que o sacrifício agradou a Deus. Eu fico pensando, irmãos, será que os meus sacrifícios hoje têm agradado o Senhor? Será que o seu sacrifício feito por Ele tem agradado o coração de Deus? O de Noé agradou e resultou em duas promessas. Primeira, nunca mais. Olha o que Deus estabeleceu, o que Ele prometeu. Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa dos homens. E segundo, Gênesis 8, 21 e 22, se você quiser conferir: nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. E eu quero fechar dizendo que jamais, dá mais um enter, filho, por favor. Isso.
jamais podemos esquecer que Deus também realizou um sacrifício. Olha para a pessoa que está do seu lado e repete isso para ela. Deus realizou um sacrifício. E esse sacrifício, irmãos, ele foi único. Ele foi sem precedentes na história. Não há mais necessidade de um outro sacrifício. Para pensar um pouco nisso. Deus ofereceu um sacrifício único, perfeito e completo, que garante benefícios eternos para quem? Para todos aqueles que creem. A salvação de Deus é estendida a todos os homens. Mas para eu acessá-la, para você acessá-la, nós precisamos responder ao sacrifício que Deus consumou na cruz através do seu Filho Jesus. Isso não é por obras, mas é por fé. E esse sacrifício, irmãos, alguns textos, não vai dar tempo de ler, João 3,16, 1 Pedro 3,18, Romanos 3,25, mostra que esse sacrifício estava ligado ao amor e à justiça de Deus. Sacrifício que nos garante, olha quantos benefícios, eu até esqueci de colocar ali, redenção, reconciliação, justificação, paz com Deus, filiação, uma nova vida. Deus Pai fez da vida de Jesus uma oferta pelo pecado dos homens. E eu quero fechar lendo esse texto com vocês, Isaías 53, 4 e 5. Abre lá comigo. O servo sofredor que tomou sobre si. Eu quero ler junto com vocês esse texto. Eu vou pedir para você ficar de pé no seu lugar, por favor, e ler junto comigo esse texto. O servo sofredor que tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós somos curados. Vamos ler juntos Isaías 53, 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Amém. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Eu gostaria muito, meu irmão e minha irmã, que você respondesse a palavra de Deus essa noite. Eu gostaria muito que você olhasse para a sua vida. Olha para a sua vida. Olha para a sua posição diante de Deus hoje. Faça um autoexame, à luz das Escrituras, um autoexame de si mesmo. Como está a sua vida diante de Deus? Você tem sido uma oferta, um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor? Os sacrifícios que você tem feito pelo Senhor, Ele os considera como sacrifícios? Se os considera, tem agradado o coração de Deus? O que a igreja, como a igreja tem se posicionado diante da maldade, do aumento da maldade nesse mundo? O que temos feito?
conter, para reduzir, para minimizar de certa maneira o avanço da maldade nos dias atuais. São coisas, irmãos, que nós precisamos pensar. A palavra de Deus nos chama, sempre ela nos chama num posicionamento sério e consciente. É preciso se posicionar diante de Deus, irmãos. Não dá simplesmente para vir ouvir, fechar a Bíblia e voltar para casa como se Deus não estivesse falando conosco nessa noite. Não dá para ser assim. Nós somos a igreja de Cristo nesse mundo, é uma agência de justiça, de paz. E por isso nós precisamos pensar o que temos feito para contribuir com a paz do mundo. O que temos feito, irmãos, para contribuir com a paz entre nós mesmos, dentro da comunidade cristã. O que temos feito para contribuir com a paz da nossa casa. O que temos feito para contribuir com a paz dentro do nosso trabalho, nos nossos círculos de relacionamento, de amizades fraternas e profissionais. O que você tem feito? Senhor, a minha súplica, a minha intercessão nessa noite é em dois movimentos, em dois sentidos. Primeiro é pelo teu povo. Que os olhos da sua igreja sejam abertos para discernirmos o tempo difícil que nós estamos vivendo, o tempo assustador que nós estamos vivendo, a realidade triste e violenta que nós estamos vivendo nesses dias. Abra os olhos do seu povo. E a minha oração também, Senhor, é para que a sua igreja seja uma agência de paz, promotora de paz nesse mundo, promotora de justiça. Isso nos coloca diante de uma responsabilidade muito grande. Se observarmos injustiça, mentira, corrupção entre os homens, nós precisamos denunciar com a verdade. Eu oro, Senhor, para que a sua igreja seja corajosa e uma voz profética corajosa nesse tempo. Que não sejamos covardes e omissos diante da realidade e da responsabilidade que está diante de nós. E a minha oração pelos meus irmãos que estão aqui é que eles sejam assim como eu quero ser, cada dia, uma oferta viva, santa e agradável no teu altar. Assim como a oferta de Noé agradou o Senhor, que o Senhor se agrade da nossa vida. E ao se agradar de nós, o Senhor libere promessas sobre nós. Promessas sobre nós. Nós queremos vivê-las, nós queremos desfrutá-las. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar. Louvado seja Deus. Irmãos, antes de encerrar o culto e você se despedir da pessoa ao seu lado, eu quero fazer uma menção de gratidão